e a frutífera relação entre Galileu e a Sereníssima República de Veneza. A gente sabe que Galileu foi um importante personagem histórico, volta e meia relembrado, mas muito pouco se sabe, às vezes, quer dizer, se sabe bastante, muito pouco comentado a respeito da relação que ele teve, sim, lá com os vênetos, principalmente com o Doge naquela época. E é interessante que a gente, como vênetos, tenhamos isso em mente, né? Que a gente saiba essas coisas. Portanto, te convido para se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa aí o seu comentário, ele é relevante para o canal, o seu comentário é essencial, sem o seu comentário o canal acaba sendo menos sugerido, ele acaba sendo, digamos, abafado aí no YouTube. Então eu aconselho que você deixe o seu comentário, deixe um emoji, qualquer coisa, serve, ok? Vocês não precisam escrever textos gigantes, a não ser que queiram, mas deixa um comentáriozinho, qualquer coisa, ajuda bastante o canal a ser melhor ranqueado no YouTube. Então, se eu posso lhe pedir um favor, seria isso, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. E claro, não esquece de ativar o sininho das notificações para sempre estar por dentro do que é postado aqui. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengoamare, destinado para os vênetos e, óbvio, como agora a gente está vendo aqui, acaba a relação dos vênetos com os outros faz com que a gente traga outras pessoas aqui também, né? Outros personagens de outros lugares, como foi Galileu. Galileu nasceu em Pisa. Galileu, portanto, não era vêneto, era de outra nação naquela época, né? De outra nação, era um foresto, como eles chamavam naquela época, um estrangeiro. Olha só, de 1592 a 1600, as relações entre Galileu e a Sereníssima República de Veneza foram estreitas e frutíferas. Uma parceria que durou 18 anos e que o próprio Galileu descreveu como a melhor parceria da sua vida, né? Lá com a Sereníssima República de Veneza. Nesse período aí ele leciona matemática na Universidade de Pádua e ele acaba tendo aí contato com muitos e muitos intelectuais daquele local, né? Então, o que acontece? Eu destaquei aqui na pesquisa também, ele teve contatos com grandes filósofos aristocráticos, né? Grandes cientistas daquela época, e isso fez com que nascesse algo muito, digamos, produtivo para o Galileu em toda essa história aí. Então, essa oportunidade foi permitida pelo clima de tolerância que a Sereníssima República de Veneza sempre assegurou, permitindo a circulação de ideias e proveitosas trocas de conhecimento. A gente sabe que o Galileu ele teve alguns problemas, enfim, principalmente com a igreja por defender certas ideias, mas a Sereníssima acabava deixando, né? Não tinha tantos problemas, assim, não colocava tantos empecilhos, embargos ao conhecimento, enfim, à liberdade de expressão. Então, para preparar suas aulas de mecânica, ele frequentara o arsenal. O arsenal, para quem não sabe, era onde se produzia todo o armamento, toda a força bélica da Sereníssima República de Veneza. Então se menciona aqui também onde as leis físicas que investigava encontravam aplicação diária nas técnicas e máquinas usadas na construção de grandes navios, principalmente navios bélicos, navios militares. Olha só, na casa do intelectual e historiador Andrea Morosini, no famoso Mesà, para quem faz curso de língua vêneta comigo sabe o que é um Mesà, né? Mesà. Aqui, né, tá mencionando um escritório frequentado pelas personalidades mais cultas da época, tá bom? Então, já se utilizava esse termo. Em língua vêneta, mesá significa escritório. Galileu se encontrou com seus amigos vênetos e se pôs a par, então, das novidades trazidas pelos mercadores venezianos, né, pelos mercadores vênetos estrangeiros, assim por diante, porque Veneza era um grande centro que acabava tendo mercadores de todo o mundo ali, né, chegando. Entusiasmado, Galileu começou a aperfeiçoar a invenção do telescópio. Tem uma famosa cena aí que provavelmente vocês conheçam dele, né? Ele percebeu imediatamente o potencial prático contido na aplicação do novo instrumento para auxiliar a navegação e para fins militares táticos, e em 24 de agosto de 1609 escreveu ao Doge Leonardo Donat o seguinte. Vamos ver o que o Galileu ele escreve aí ao Doge Leonardo Donat. O Doge Leonardo Donat sempre foi conhecido como uma pessoa bem intransigente, né? Ele teve várias brigas aí com o Papa, se não me engano foi o Papa Paulo V.
Então eles brigaram bastante aí por conta dessa liberdade que Veneza dava, né, a essas pessoas que não seguiam muitas vezes a cartilha ali, alguma recomendação da igreja, né? Nem o próprio Doge Leonardo Donat, para falar a verdade, ele seguia. Então eles acabaram comprando uma grande briga nesse tempo aqui com o Doge Leonardo. Nem todos os doges eram assim, né? Mas o Doge Leonardo era uma pessoa bem austera, assim, bem incisiva. Olha o que o Galileu escreve para o Leonardo Donat, né? Um novo artifício de luneta obtido das mais recônditas especulações de perspectiva que aproxima os objetos visíveis do olho e tão grandes e distintos os representa, que o que está distante vê. 9 milhas parece-nos como se estivesse a apenas 1 milha de distância, algo que pode ser de benefício inestimável para todos os negócios e empreendimentos marítimos ou terrestres. Então se pontua aqui que a carta ela está ainda conservada lá no arquivo do Estado de Veneza e ela enfoca essas implicações práticas sem mencionar, obviamente, objetivos como objetivos reais, militares, assim por diante. Mas tinha bastante esse lado militar, né, que foi desenvolvido a luneta, que ele chamava naquele tempo, enfim, né, foi desenvolvido bastante para esse objetivo aqui, mas ele não chega a mencionar tão claramente, apesar de eles saberem que havia sido principalmente para isso. Olha, foi organizada uma demonstração que posteriormente foi representada em muitas gravuras e pinturas. Isso aqui é famosíssimo, do Galileu lá mostrando, né, a invenção dele para o Doge, né, para o Doge Leonardo Donat. O Doge, o Sereníssimo Príncipe, como era chamado, e os senadores colocaram um olho no telescópio, milagroso, né, e a admiração, milagroso entre aspas, né, e a admiração e o interesse despertados foram tão grandes que a cadeira de Galileu em Pádua foi reconfirmada com um salário de 1.000 florins por ano, algo que era extremamente fabuloso para a época, né? Ele ganhava muito bem. Então, em poucos dias, todas as fábricas de vidro de Murano começaram a fabricar lentes e os oftalmologistas da cidade começaram a vender aí os seus milagrosos óculos, né? Com o novo brinquedo, se diz então que os ventos subiam terraços e torres sineiras para o espanto, né, entusiasmo também das crianças, para observar as ilhas da lagoa e os navios que entravam lá pelo porto. Todos sabem quais foram as consequências e repercussões no avanço do conhecimento científico. Talvez poucos se lembrem que em 2009 foi escolhido como Ano Internacional da Astronomia, justamente para comemorar esse evento aqui, esse feito, o evento que o Galileu ali ele apresenta para o Doge, o telescópio, e para comemorar, né, todo esse investimento que também a Sereníssima República de Veneza fez na pessoa do Galileu e que promoveu um avanço científico ali para a época. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Acho que é sempre importante a gente trazer esses nomes, trazer também essas coisas que a Sereníssima, que os Doges, né, os Doges na figura, sim, a Sereníssima na figura dos Doges acabava trazendo um avanço maior ali para o mundo, não só no aspecto militar, no aspecto de riqueza, mas também, como a gente pode ver, na ciência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aqui, pode ser um emoji, qualquer coisa, e curte o vídeo, ok? Obrigado. Tchau, tchau. Strucon.